Vamos lá, mais um pouco desses videozinhos caseiros, primitivos. Necessidade, conhecimento, conhecimento a priori e analiticidade. São esses três temas básicos, fundamentais, que todo mundo precisaria saber em filosofia teórica, em filosofia da lógica, etc. E eu estou resumindo brevemente o início de um capítulo do livro de Susan Haack, Philosophy of Logics, que eu creio que esteja traduzido em português, em que ela fala os conceitos de necessidade, a priori e analicidade. Ali ela introduz esses conceitos de forma muito clara. Então, ela começa com a distinção tradicional entre verdades necessárias e contingentes. Verdade necessária é aquela que não pode ser outra coisa. E verdade contingente é aquela que pode ser outra coisa. Por exemplo, é necessário que 2 e 2 são 4, talvez. Mas não é necessário que eu esteja segurando essa caneta. Ou, pelo menos, deixando entre parênteses Kripke. E ainda, a negação de uma verdade necessária é impossível ou contraditória. E a negação de uma verdade contingente é possível e consistente. Eu não posso dizer que não é o caso que o triângulo tem 3 lados, que é uma verdade necessária. Não é o caso que 2 e 2 são 4. Parece ser necessária. Então eu não posso negar, sem inconsistência, a verdade necessária. Mas a verdade contingente, por exemplo, o meu carro está na garagem, ela pode ser negada e a negação é consistente. Pode ser que ele não esteja na garagem. É perfeitamente possível que alguém o tenha roubado da garagem ou o que for. A verdade necessária é aquela que é verdadeira em todos os mundos possíveis, enquanto que a verdade contingente é aquela que é verdadeira no mundo atual, mas não em todos os mundos possíveis. Nada disso é muito explicativo. Daí o frequente uso de exemplos. Isso aqui é como seria para Kripke, por exemplo. Agora, exemplos esclarecem. Se uma coisa é vermelha, então ela é colorida. Isso parece ser necessário. A semântica das cores. 2 mais 2 é 4, parece necessário. Natal é capital do Rio Grande do Norte. Não, poderia ser Mossoró, poderia ser Caicó, de Campos. É difícil. Vejamos agora a distinção entre verdade a priori e verdade a posteriori. A distinção entre verdade necessária e contingente, precisamos dizer, é uma distinção metafísica, distinção que diz respeito ao ser, aquilo que o mundo é, traços fundamentais da realidade, seja ela qual for. Pode ser abstrata, eventualmente, não creio. Bom, em certo sentido, a distinção entre verdade a priori e a posteriori é epistêmica. Essa é a segunda distinção importante. A verdade a priori é uma verdade que pode ser conhecida na independência da experiência. Por exemplo, 2 e 2 são 4. Parece que não tanto, mas o triângulo tem 3 lados. Ou verdade agora a verdade a posteriori depende da experiência. O meu carro está na garagem. Depende de eu tê-lo visto quando eu deixei lá. As distinções metafísica e epistemológica são diferentes, mas é controversa a questão de se saber se as suas extensões são as mesmas. São todas e somente as verdades necessárias a priori, sendo todas e somente as verdades contingentes a posteriori? Se a resposta for afirmativa, como pensaram os positivistas lógicos, então parece que se trata de maneiras diferentes de se dizer o mesmo. Uma é a maneira metafísica, a outra é a maneira epistêmica. Mas, para isso, os positivistas lógicos precisariam ter razão, tornar equivalente necessário a priori e o contingente a posteriori. Agora, ela distingue aqui, isso é importante, entre o fisicamente necessário, que é verdadeiro em todos os mundos fisicamente possíveis, e o logicamente necessário. O fisicamente necessário será que
é realmente, isso existe realmente, mas talvez, digamos, a lei da gravitação universal de Newton ela foi substituída pelas formulações resultantes, as equações da teoria gravitacional da relatividade generalizada. E você pode se perguntar se elas se aplicariam a todos os mundos possíveis. Talvez não. Parece que não, mas ao menos que nós as aceitemos, mas isso como tal. Agora, o logicamente necessário é mais convincente, é o que é verdadeiro em todos os mundos logicamente possíveis. Se todos os corpos físicos possuem força gravitacional, então todos os corpos físicos a possuem. É a frase usada por Susan Haack. É claro que isso aí é uma tautologia. Ela tem a forma se P, então P. Isso não pode ser falso, é logicamente necessário. A Susan Haack considera a questão da necessidade física intrigante, pode ter seu lugar, mas o ponto é que a lógica modal foi feita para representar necessidade e possibilidade lógicas. E é isso que nos interessa. A distinção entre necessidade e contingência lógicas tem sido, por vezes, identificada com a diferença entre verdades analíticas e sintéticas. Isso aqui é a terceira distinção, grande distinção. A distinção entre o analítico e o sintético tem sido feita de várias formas. A primeira delas, por Kant, nós vimos que já tinha sido feita por Tomás de Aquino. Uma verdade analítica é aquela na qual o conceito do predicado está contido no conceito do sujeito, ou aquela cuja negação é contraditória. Por exemplo, solteiros são não casados. Por quê? Está no conceito de solteiro que é adulto do sexo masculino não casado. Então, o conceito expresso pelo predicado está contido no conceito sujeito. Mas isso só vale para frases do tipo, enunciados do tipo sujeito-predicado. Mas tem outros que não têm essa forma, como enunciados do tipo CP, então que. Agora, Frege, a definição de Frege é muito importante. Uma verdade analítica é uma verdade lógica ou uma verdade redutível a verdades lógicas por meio de definições em termos puramente lógicos. Bom, isso aí vem do logicismo, a tese de que verdades aritméticas são, nesses termos, analíticas. Agora, por exemplo, a definição de Leibniz de um número de 2 mais 2 igual a 4, ele vai reduzir a soma de unidades e vai identificar, definindo com definidos. Agora, mas isso fica complicado se você considerar, por exemplo, solteiros são não casados. Você substitui solteiro por adulto do sexo masculino não casado, põe aí no lugar de solteiro e põe agora o predicado. Não casado. Então, adultos do sexo masculino não casados, que é o mesmo que solteiro, são não casados. Isso aí se reduziu a uma verdade lógica, por meio de definições. Bom, agora... mas isso aí tem conteúdo. Bom, deixemos isso para lá. Não há tempo para pensar. Verdade analítica é aquela que é verdadeira somente em virtude do seu significado. A verdade sintética é verdadeira em virtude dos fatos. Isso é uma outra maneira. Verdade analítica é verdadeira em virtude do seu significado. Essa é a definição mais ampla, atual, que já está há algum tempo aí no mercado, mas ela é intuitivamente bastante razoável. Ela depende da combinação dos significados dos constituintes da frase. E isso a torna verdadeira.
E a sintética é que vai depender de sua relação com os fatos. Por exemplo, triângulo tem três ângulos, tem três lados. Ou é diferente de eu deixei meu carro estacionado na garagem, ou agora é noite. Para muitos, a analiticidade deve ser pensada como explicando os fundamentos da verdade necessária, ou seja, as distinções necessário contingente e analítico sintético coincidem. Em outras palavras, como a verdade analítica é verdadeira somente em virtude de seu significado, ela não pode ser falsa, sendo, portanto, necessária. Mesmo que o significado das palavras mude com o tempo, a analiticidade não muda, pois ela diz respeito à proposição expressa pela sentença. Quine fez uma crítica ao segundo disjunto de uma definição basicamente fregiana de analiticidade. Segundo a Susan Haack, a definição fregiana, A é analítico, igual a que veio definindo, ou defines, ou A é uma verdade lógica, uma tautologia, ou então A é redutível a uma verdade lógica pela substituição dos sinônimos por sinônimos. Exemplo, o triângulo é um triângulo, exemplo de verdade lógica, e o triângulo tem três lados, exemplo de dois, pode ser substituído com uma figura plana, fechada, com três lados, tem três lados. Está aqui. Quine argumentou contra a segunda cláusula, melhor dizendo, contra a concepção de sinonímia, sobre a qual ela se baseia. Como definir sinonímia? Quine tenta definir pela substitutividade em todos os contextos salva veritate. Isto é, sem mudança no valor de verdade. Então, se eu posso substituir uma palavra por uma outra, sem mudança no valor de verdade, então eu tenho sinônimos para Quine. Agora, ele vai ver logo que isso é problemático. Animal com rins e animal com coração são dois conceitos que têm a mesma extensão, porque tudo que tem rins tem coração. Então, se tem a mesma extensão, esse animal tem rins, apontando-se para um animal, e esse animal tem coração, apontando-se para o outro, deveriam significar a mesma coisa. Não significam. Então, ele recorre ao conceito de necessidade. Tem que ser logicamente necessário que tudo que tem coração tem rins. Aí realmente parece que não é logicamente necessário que esse animal que tem rins tenha coração. Ora, logo, não são sinônimos. Mas há um problema com o conceito de necessidade. E nós vamos ver figura quadrangular e quadrado tem a mesma extensão e necessariamente a mesma extensão, mas parece que são conceitos diferentes. Há certas exceções. E, além disso, que necessidade seria essa? Seria a necessidade da analiticidade. E aqui voltamos ao ponto de partida e entramos numa semicircularidade, segundo Quine, do Definens. O conceito de analiticidade, diz ela, é baseado próximo do conceito de analicidade, fazendo-nos cair em um ciclo intencional no qual, no Definens, repetimos a ideia presente no definindo, naquilo que queremos definir, posto que o conceito de analiticidade contém coisas como sinonímia, necessidade. Mas isso, para Quine, não atinge a analiticidade no sentido estrito de tautologias lógicas. O livro dela é sobre filosofia da lógica, ela está interessada nisso. Quine, inclusive, diz: o enunciado é verdadeiro e permanece verdadeiro em todas as reinterpretações de seus componentes ou os que não sejam partículas lógicas. Ou seja, ele aceita o analítico redutível ao lógico. Agora, bom, saindo do texto de Haack, seria o analítico de que eu tenho minhas considerações, mas não importa. Saindo do texto de Haack, eu quero colocar dois problemas não considerados por Quine. Primeiro, é bom lembrar que, se você tem uma definição, você tem o definindo, que é aquilo que você quer definir, e o definens é a definição propriamente dita.
Há uma questão que pode ser colocada contra Quine. Não há dificuldade maior em apelar para conceitos como os de sinonímia e necessidade no definins, uma vez que em uma definição os conceitos do definins devem pertencer ao mesmo campo semântico definido. E nós não definiríamos o conceito de zoologia com base em conceitos da física quântica, mas com base em conceitos biológicos e zoológicos. 2. Mais importante, o que é sinonímia? Talvez nada disso que Quine pensa, a mesma extensão, necessidade analítica, seja. Pode ser argumentado, como o filósofo da linguagem ordinária Austin o faria, devemos começar procurando o que a palavra quer dizer nos dicionários. Sinonímia será a semelhança de significado entre as palavras. É isso que encontramos no dicionário, não é identidade de significado. Isso não existe. O que existe é semelhança maior ou menor. Nós podemos inventar uma noção de sinonímia estrita, que pode ser entendida como uma identidade de significado que é dada através de definições. Então, você define, convenciona que B deve ser o mesmo que A, e essa convenção fica valendo, mesmo ela tendo uma base que é extra-convencional, que lhe levou a produzir essa convenção. Por exemplo, triângulo é uma figura plana fechada com 3 lados e 3 ângulos. Isso poderia ser uma definição. Não parece que precisamos recorrer a mais do que isso. O definins apenas nos fornece a regra criterial. Isso aí eu tiro de Wittgenstein, de Dummett e outros, Tugendhat. O definins apenas nos fornece a regra criterial para a identificação de triângulos que, aplicada, produz uma mesma extensão que o definindo. Regra criterial, noção de critério em Wittgenstein. Esse significado pode ser precisado, por exemplo, o que é um artífice. Acho que eu pulei. Isso aí eu tomo do meu livro Philosophical Semantics. A cadeira pode ser definida como banco não veicular com encosto feito para uma pessoa só se sentar de cada vez. Eu desafio quem é possível criticar essa definição, mas pelas bordas, não pela sua essência. Essa definição apenas estende um pouco aquilo que os melhores dicionários dizem. Vamos tentar falseá-la. Um assento de avião ou carro não é cadeira porque é veicular. Um sofá não é cadeira porque ele foi feito para nele poderem se sentar mais de uma pessoa. Um banco grande, uma cadeira enorme, trazida de Marte, dos marcianos, que são gordos, para a Terra, nela pode se sentar 3 pessoas à vontade, mas ela continua sendo uma cadeira porque foi feita para um marciano se sentar. Um banco não é uma cadeira porque não tem encosto. Uma cadeira de pedra esculpida na rocha não é uma cadeira porque não é um artefato. Que é algo construído por um artífice. Agora eu posso dizer, vamos ver. Bom, mas você pode querer precisar o que é um artífice. Pode um computador que planeja e produz uma cadeira ser o artífice da cadeira 2050? Ou isso fica restrito a cérebros constituídos da química do carbono, que são os nossos, os quais não podem ser reduzidos a cérebros de silício ou algo do gênero? O que ele não pode é ser alterado, pois isso irá torná-lo outro significado, um significado diferente. O definins à direita apenas desdobra a regra criterial que, de um modo tacitamente convencional, já se encontra incorporada ao definindo. A regra criterial introduz uma articulação de critérios que, uma vez dada a experiência, nos permite identificar cadeiras.
é tacitamente convencionada, que isso dá o significado da cadeira, da palavra cadeira. Então, se eu a tenho, eu vejo que aquele banco com encosto feito para aquilo só pode ser uma cadeira. Essa regra criterial já vem embutida no que dizemos com a palavra cadeira, mas ela não é criada através de um fiat artificial. Claro que ela possui uma base no modo como as coisas são. Nós precisamos de cadeiras para nos sentarmos. Há 3.000 anos atrás, esses objetos não existiam porque os homens não tinham o hábito de se sentar assim numa mesa de escritório por várias horas, etc. Essa é uma infelicidade contemporânea. Quadro sinóptico. Eu diria até um suplício contemporâneo para alguns. Mas vamos lá. Quadro sinóptico. Necessário, a priori e analítico. São 3 distinções. A primeira metafísica, a segunda epistêmica, a terceira semântica. Contingente, a posteriori e sintético. São os correspondentes da primeira, da segunda e da negação das 3. São contingente a posteriori e sintético. Para o positivismo lógico, vale isso aqui. Eles se correspondem e o necessário é a distinção metafísica daquilo que é a priori, que é epistemicamente conduzido, e o analítico é semanticamente constituído daquilo que é epistemicamente conduzido, daquilo que está no mundo ou que na realidade, baseado no que é necessário, o que pensamos talvez ser necessário. E o contingente a priori e sintético é a negação disso. Claro que teve filósofos que inventaram coisas novas. Por exemplo, para Kant, o sintético a priori, por exemplo, todo evento tem uma causa, existe, é o sintético a priori. Como é possível que todo evento tenha uma causa, seja uma lei, se o predicado não está no conceito sujeito? Porque o mundo fenomênico, depende do sujeito epistêmico que o constitui. Mas é difícil você aceitar que as coisas sejam assim. Nós sermos legisladores do universo, isso é conto de fadas. Bom, Kripke, necessário a posteriori. Água é H2O. Água é o mesmo que H2O. Isso é necessário a posteriori. Por quê? Porque foi descoberto que água é o mesmo que H2O e agora se tornou necessário. Contingente a priori, o método padrão tem 1 metro. Poderia não ter 1 metro, mas é a priori definido como tendo 1 metro. São coisas muito agudas, desses 3 filósofos, mas são questionáveis. Existem hoje outras alternativas, como a semântica bidimensional, etc.